Queria aqui transbordar minha alegria do meu coração, primeiramente ao Senhor e também a vida dos nossos pastores. Paizinho, sei que vocês provavelmente podem estar assistindo, se não tiver, vão ver depois, mas ao Senhor e à pastora Kemi, que são meus pais espirituais, eu só tenho a louvar a Deus pela vida de vocês, por tudo. Cuidado, amor, por acreditar na nossa casa, na minha vida. Eu sou muito grata à vida de vocês, pastores. Que Deus os abençoe. Queria também agradecer a vida dos nossos pastores, co-pastor, pastor Paulo, que não pôde estar com a gente aqui nessa noite, e a pastora Marta, e também todos os meus irmãos pastores, líderes dessa casa que nos ladeiam, e dizer que é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Deus nos surpreende, né? E aqui agora no louvor, enquanto nós estávamos adorando ao Senhor, é muito engraçado como Deus trabalha e fala, né? Eu orando ao Senhor e pedindo a Ele uma palavra para que eu pudesse compartilhar com a igreja nessa noite. O pastor Paul falou sobre fé extraordinária. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre fé extraordinária. Alguém aqui tem fé? Creio que todos nós temos fé. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa fé extraordinária. Extraordinária por quê? Porque ela é fora do comum. Ela é fora do normal. Extraordinária. Não é algo comum. É algo que nos leva além daquilo que nós mesmos podemos crer, da nossa capacidade, do nosso acreditar, às vezes em nós mesmos. E Deus nos leva a viver algo soberano, a plenitude, conhecer a verdade dEle. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre fé extraordinária. Acredito que todos aqui já devem ter vivido ou experimentado uma fé extraordinária. Hoje Deus vai trazer você, às vezes, a olhar um pouquinho para trás, talvez não tão distante, mas mais perto daquilo que Ele já fez na sua vida, para que você venha trazer a memória, né? Como a palavra diz, trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. E hoje eu quero ler com vocês a palavra que está em Hebreus 11, 1. E vamos ler o versículo 1. E a palavra diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você já chegou a se questionar a você mesmo? Qual é o tamanho da sua fé? Quem aqui talvez já experimentou algo assim? Qual o tamanho da minha fé? Ou, eu tenho fé o suficiente? São questões que eu acredito que desde a virada do ano, quando nós ouvimos o tema que nós iríamos viver nesse ano de 2026, Deus já começou a mudar algo dentro de nós, ativando a nossa fé. E eu tenho certeza que desde quando o ano virou, Deus já começou a mudar algo dentro de nós. Eu tenho certeza que Deus Ele quer nos ativar. Nós estamos vendo isso, não só na igreja dos adolescentes, mas aqui na igreja, através dos jovens, através dos adultos, como Deus tem esticado a nossa fé. Como Deus tem levado a gente a provar e viver de coisas que muitas vezes a gente já tinha perdido a esperança. E ouvir o testemunho dos nossos irmãos aqui na igreja tem sido também um ponto onde Deus tem mostrado para nós que é possível. Se você crer. Se você tiver fé na palavra, que ela é absoluta, tudo nós podemos. A palavra diz em Lucas que nada é impossível àquele que crê. E eu creio que Deus Ele marcou um encontro com você nessa noite. Você não veio aqui só apenas para um culto de quinta-feira. Mas toda vez que nós vimos a casa do Senhor, é porque nós estamos vindo a um encontro. É um encontro que transforma a nossa vida. É um encontro que muda as nossas vestes. É um encontro que renova a nossa mente. É um encontro que nos transforma de dentro para fora.
É um encontro que muda a nossa mentalidade, muda o nosso destino. Quantas vezes, meus irmãos, que eu cheguei aqui nessa casa, cansada, desanimada, prestes a desistir, e eu recebi uma palavra que mudou todo o destino daquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar e fazer a mesma coisa na sua vida, se você crer. Hoje nós vamos falar sobre fé, amém? E uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor sobre fé foi através do livro de Jó. Acredito que todos vocês já devem ter lido, né, a história do nosso querido e inspirador irmão Jó, que eu li essa passagem da Bíblia no início da minha conversão. Tinha lá os meus 24 anos de idade, mais ou menos, apaixonada por Jesus de uma maneira sobrenatural. Aqueles que estão aí nessa fase de primeiro amor, vocês sabem exatamente o que é isso, que realmente nada mais importa, a nossa fé é tudo. Nós temos fome e sede pela palavra de Deus 24 horas, não dá para ficar longe dele. E foi nesse momento que eu abri a palavra e li esse livro tão poderoso. E para todos vocês que conhecem a vida de Jó, ali logo no início do versículo de Jó, né, eu não sei se dá para a gente colocar aqui, Jó 1:1, vai falar na palavra de Deus que Jó, ele havia ali na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem cujo nome era Jó. E este homem, ele era íntegro e reto. E ele temia a Deus e ele se desviava do mal. Não vou ler toda a história, mas uma palavra que tocou o meu coração quando eu li toda a história de Jó é que a palavra nos mostra, e Deus nos mostra, que Jó, ele era um homem íntegro. E ele temia o Senhor. E eu, nessa paixão toda de estar conhecendo a Jesus e querendo conhecê-lo mais profundamente, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, gente, cuidado com a oração que vocês fazem. Porque eu vou lembrar vocês, Deus ouve, tá? Todas. E eu orei ao Senhor e, na verdade, me questionei primeiro, né? Como nós estamos falando aqui hoje, sobre fé. Eu me questionei, Senhor, será que eu tenho tamanha fé? Porque se nós formos olhar pela a história do nosso querido irmão Jó, ele era um homem muito influente na sociedade, ele era um homem muito rico, ele era um homem muito sábio, e além de tudo, ele era um homem temente ao Senhor. E ali nós entendemos através da história que Satanás vê isso, ele não se alegra, e ele fala com o Senhor, conversa com Deus, que o motivo pelo fato dele ser da maneira que ele era, fiel a Deus e temente, íntegro, era pelas coisas que ele tinha. Mas, na verdade, a gente consegue entender ao longo da história que não era bem assim, né? Deus, então, permite que Satanás toque nas coisas dele, na família dele. Todos nós sabemos que ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus rebanhos, ou seja, suas riquezas, os seus recursos, aquilo que traz o alimento para a casa dele. Ele perdeu os seus melhores amigos, aqueles que eram para estar do lado dele no momento mais difícil da vida dele. Na verdade, é os que falam para ele que ele está vivendo uma vida de pecado e por isso aconteceu tudo isso com ele. A sua própria esposa se torna contra ele e até diz para ele para que ele amaldiçoe esse Deus e morra. Doença vem sobre o seu corpo e mesmo assim Jó permanece íntegro. E através dessa palavra eu orei ao Senhor, né? Na minha, talvez, humildade, né? De filha, de primeiro amor. Falei, Senhor, eu creio, Pai, que se um dia eu tiver que passar por qualquer uma dessas situações que Jó passou, eu creio, Senhor, que eu serei íntegra ao Senhor. Fiz essa oração, amém. Cuidado, gente. Enfim, Deus fez muita coisa. E para quem não sabe, eu não cresci num lar evangélico. A minha família toda são católicos.
E não tenho uma linhagem evangélica na minha família, não tenho linhagem de pastores na minha família, mas a minha mãe, um beijo, mãe, te amo, minha intercessora, ela foi uma das mulheres, uma pessoa que me ensinou o caminho de Cristo, me ensinou a verdade da palavra, mesmo que ela ainda não conhecia a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, eu cresci nesse ambiente onde eu entendia que aquilo que nós estávamos vivendo como a família era o certo, né? E o Senhor ali começou a ministrar no meu coração de uma maneira muito extraordinária. E abriu os meus olhos. E me trouxe dentro de mim uma fome que eu nunca tinha experimentado antes. Uma fome de conhecer a palavra dEle. E foi aí que eu comecei a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Ao ler a palavra de Deus, eu comecei a entender as promessas que Ele tinha para mim, a verdade da luz da palavra que Ele tinha para mim, as promessas, não só promessas de coisas que Deus poderia me dar, mas de palavras de afirmação, onde trouxe cura na minha identidade, onde trouxe cura nas dores que eu já tinha passado ao longo da minha vida, em relação ao abandono, à rejeição e tantas outras coisas que acabaram acontecendo ao longo da minha vida. E nesse processo de primeiro amor, eu comecei a fazer orações ao Senhor, que eu gostaria de viver todas as promessas e a verdade que Ele tinha declarado para mim na palavra de Deus. Então, toda vez que eu ia para esse tempo de leitura da palavra, e eu lia algo ali que o Senhor falava, olha, como diz, né, na palavra do Senhor, você é escolhida, você é separada, você é sacerdócio real, eleito, santo, todas as palavras de bênçãos, né, que nós sabemos, né, tudo pode naquele que me fortalece. Eu comecei a trazer todas essas verdades para mim. E nesse tempo de oração, então o Senhor me leva a provar de um momento de vale na minha vida, né? Acredito que a maioria aqui já sabe, mas o pastor Sidney também já compartilhou com vocês, mas eu acabei sendo diagnosticada com um câncer de tireoide quando eu tinha 34 anos, que veio assim como uma surpresa para mim, de uma maneira que assustou muito, claro, né? Não esperava, obviamente, receber um diagnóstico assim tão repentino, mas nesse processo, quando eu comecei a ser tratada através dessa doença, Deus me lembrou dessa oração que eu fiz, de Jó. Então, desde o início, quando ainda eu nem tinha recebido ainda o diagnóstico que era, porque é um processo, né? Quando uma pessoa está passando por um processo assim, existem muitas situações onde você tem que fazer vários exames, até confirmar se realmente é um câncer ou não. Então, nesse processo, eu já tinha certeza que eu estava com o câncer, mesmo antes do médico falar, mesmo antes do médico nos chamar para confirmar, eu já era como se tinha uma convicção que era. E não era porque eu estava querendo algo ruim, mas era porque era como se fosse uma convicção do Espírito Santo, que ao mesmo tempo que eu sabia que aquilo ia ser um positivo, era como se o Espírito Santo já estivesse me dando força e preparando para aquilo que eu ia viver. Eu não estava entendendo nada, porque nesse mesmo momento foi exatamente quando o nosso pastor nos convidou para que nós estivéssemos mudando de Gu para Londres, para que nós pudéssemos cuidar da igreja dos adolescentes. E nós tínhamos feito uma oração ao Senhor, que nós, como família, nós queríamos viver o mais do Senhor, aquilo que Deus tinha para a nossa casa. E nesse tempo, Deus ele ministrou tremendamente no meu coração. E eu entendi, né, o processo, então, que o Senhor estava permitindo que eu passasse na minha vida. Foi muito difícil. Eu posso dizer para vocês que eu acredito que eu vivi no limite da minha fé. Mas eu posso dizer para vocês também, foi a melhor época da minha vida. Época onde a dor
ela se transformou em uma força extraordinária, uma fé inabalável. O Espírito Santo, ele falava comigo dia e noite. Era algo muito sobrenatural, sabe? Até mimos, né? Igual quando eu estava no hospital, passando pelo processo para poder passar pela cirurgia. Estávamos no meio da Covid, então eu não podia ter ninguém da minha família do meu lado. Deus sabia da tristeza do meu coração, de não poder ter meus familiares perto de mim. E eu fazia orações ao Senhor. Deus, o Senhor sabe como eu estou me sentindo aqui. E me enche com a tua presença. Não quero me sentir sozinha nesse lugar. E o Senhor enviava os enfermeiros. Quantas vezes isso aconteceu? Dos enfermeiros chegarem, às vezes, com o lanche da tarde. E na comida que eles entregavam para mim, um desenho de uma pessoa sorrindo, um bilhetinho mandando uma mensagem, vai ficar tudo bem. Em tudo isso eu conseguia ver o Senhor. E é isso que a fé faz. Ela faz a gente sair do natural para a gente poder observar o sobrenatural. Viver aquilo que muitas vezes a gente projeta como fé, mas na verdade a gente só está vivendo limitado. Deus, ele tem muito para fazer em nós e através de nós. Na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida dos avós, na vida das crianças dessa igreja. E o que precisa em nós ser desenvolvido é essa fé extraordinária. Que eu creio que essa noite Deus, ele vai virar uma chave dentro de nós, assim como ele fez na minha vida. E eu quero pedir para que vocês declarem. Hoje nós vamos fazer uma noite de declarações. E a primeira declaração que eu gostaria que nós fizéssemos juntos a primeira declaração é: eu tenho uma fé sem limite. Amém? Vamos repetir? Eu tenho uma fé sem limites. Amém. Glória a Deus. Uma fé sem limites. Por quê? A fé, ela é um elemento muito maior do que das coisas que a gente consegue conquistar. Fé, ela é fora do natural. Fé é algo que nós precisamos nos mover no sobrenatural para que nós possamos alcançar. Não é só dizer eu creio. Nós precisamos ter ação. Nós precisamos ter posicionamento. Nós precisamos viver em obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. E para que esse tipo de fé, eu me lembro da passagem da mulher do fluxo de sangue. Como essa mulher nos ensina. Vendo a situação ali que ela estava vivendo, no meio da multidão, 12 anos com uma doença praticamente aos olhos dela incurável, 12 anos, né? Uma pessoa totalmente rejeitada pela sociedade, pelo fato da sua doença. E o que aconteceu? Ela soube que Jesus ia passar. E na mente dela, eu creio que ativou essa fé extraordinária, essa fé sem limites. Essa fé que faz você sair do teu natural e se mover para o sobrenatural. Ela não pensou na multidão. Ela não pensou se ela ia ser rejeitada. Ela não pensou se iam apedrejar ela. Ela simplesmente moveu. Ela simplesmente rompeu. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Que você saia do seu natural, para que você venha romper os limites daquilo que tem impedido talvez você de poder alcançar aquilo que Deus tem para você. Não somente de coisas, a gente não está só falando de conquistar coisas. O reino de Deus é muito mais do que coisas. Eu não sei se já falaram para vocês, mas a nossa vida aqui ela é limitada. Ela é limitada de tempo. E os nossos dias estão contados. A cada dia que nós acordamos de manhã, é um dia a menos que nós vivemos aqui. E se nós formos parar para pensar, pela média que uma pessoa adulta hoje vive, nós vivemos hoje no máximo uns 80 anos, 100. Glória a Deus para quem chega aos 100. E se a gente for olhar para a nossa vida hoje, quanto tempo nós temos para viver essa vida extraordinária? Não dá para viver essa vida extraordinária, esperar para viver essa vida extraordinária no céu. Esperar para viver essa vida sem limites no céu. Se nós apenas crêssemos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós estaríamos vivendo o sobrenatural todos os dias. E eu quero animar vocês.
Eu sei, não é fácil. Nós também somos seres humanos, nós temos nossos dilemas, nós temos nossos problemas, temos o percurso da nossa vida que nos trouxe até aqui. Mas uma coisa eu quero falar para vocês: nós não podemos viver uma vida de vitimismo, onde nós olhamos para o nosso passado, para o nosso trauma, talvez para aquilo que fizeram para nós, que sim, atrapalhou um pouco aquilo que Deus tinha planejado. Mas lembre-se, a palavra diz: nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo para Deus tem um propósito. Inclusive a dor, inclusive a doença, inclusive a perca. Eu não sei se você está aqui nessa noite hoje e se você recebeu um diagnóstico médico. Eu não sei se você está aqui nessa noite e você soube de uma notícia muito triste, talvez na sua família, que talvez alguém passou por algum abuso, ou então se você está passando por um conflito no seu casamento, ou se você tem um filho adolescente, jovem, que está afastado dos caminhos do Senhor e isso tem abalado a sua fé. Mas eu sei que existe um Deus poderoso, maravilhoso, e Ele pode transformar tudo aquilo que parece para nós ser impossível, difícil, doloroso, em algo sem limites, alcançando o sobrenatural, alcançando a vontade dEle para nós. Às vezes sim, nós, como a própria palavra diz, nós planejamos o nosso caminho, mas a palavra diz, é o Senhor quem determina todas as coisas. E nós devemos viver felizes por isso. Eu digo, é doido falar isso, mas eu falo. Foi uma experiência muito dolorosa passar pelo câncer, mas ela foi necessária para tudo aquilo que Deus me ensinou e me preparou para aquilo que eu ia viver hoje, através da vida dos adolescentes. Vivendo numa fé sem limites com o Senhor, eu aprendi a me tornar uma pessoa obediente. Eu entendi que eu não tinha toda aquela fé que eu imaginava que eu tinha, porque teve dias que eu não conseguia orar, tinha dias que eu não conseguia sentir a presença de Deus perto de mim. Eu me sentia fraca, sim, me sentia longe de Deus, e eu deixei que toda aquela dor, por um tempo, tomasse conta do meu coração. Mas quando eu percebi que aquilo estava levando eu para outro lugar que não era a vontade de Deus, eu rapidamente clamei ao Senhor, sem forças, sem ânimo, sem vontade. Eu gritei o nome dEle. E eu falei: Senhor, eu não consigo sozinha. Eu entendi que eu tenho no meu coração que sou íntegra ao Senhor, mas eu sei que ainda falta muita fé. E eu preciso melhorar. E me ajuda a sair desse lugar. Me ajuda a não desistir. Para vocês terem uma ideia, eu tive que despedir dos meus filhos. Eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Eu ia passar por uma cirurgia de 11 horas, onde eu poderia talvez até perder a minha voz. Muitos riscos. Tive que assinar vários documentos de riscos de vida. E eu não queria que os meus filhos ficassem com raiva de Deus, caso acontecesse alguma coisa comigo. E eu tive que preparar os meus filhos para isso. Agora imagine essa conversa. Mas foi maravilhoso. Meus filhos aprenderam a orar, aprenderam a confiar. A minha casa se transformou em um lugar de oração. A minha família se ativou num lugar de oração. E nós vivemos algo incrível com o Senhor. Eu, pessoalmente, e eu creio que cada um daqueles que estavam ao nosso redor, Deus também fez algo. Porque aquilo que você está vivendo hoje, meu irmão e minha irmã, talvez você ache que é demais para você. Assim como eu achei que era para mim também. Mas, na verdade, é uma construção de um grande testemunho, que às vezes vai ser um divisor de águas para aqueles que Deus vai trazer para perto de você. Então, não olhe o teu problema como algo terrível. Mas entenda, o Senhor, Ele está trabalhando para algo muito maior. E eu também queria compartilhar com vocês, nessa caminhada de fé, o Senhor, Ele tem ensinado muitas coisas para nós, como família, e para mim como pessoa. E Deus tem levado nesses últimos meses a orar de uma forma diferente.
Porque eu creio que isso é até um tanto cultural, de nós sempre buscar olhar para nós mesmos. E Deus, Ele tem me incomodado para orar no sentido de qual é a vontade dEle para nós. Porque muitas vezes nós desenhamos os nossos projetos, nós escrevemos o nosso futuro do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que é certo para nós. E às vezes quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, a gente fica chateado com Deus. E não é assim que deve ser. A oração que eu tenho feito ao Senhor é que para que nós venhamos sonhar os sonhos de Deus. Você já chegou a fazer essa pergunta para você? Se você tem sonhado os sonhos de Deus? Porque às vezes você pode estar passando lutas hoje, dificuldades na sua casa, no seu relacionamento, nas decisões que você está tomando, porque você não abriu o teu coração ainda para entender qual é o sonho de Deus para você, qual é a vontade dEle para você. E por isso a gente se frustra. Mas Deus, Ele quer mudar isso hoje. Ele quer fazer com que nós esticamos a nossa fé, que nós andamos uma milha a mais, que nós possamos viver em ousadia, que nós não sejamos apenas uma igreja que vem aos cultos na quinta, no domingo, e que a gente sai daquela porta para fora e vira uma chave e a gente volta a ser aquela pessoa, muitas vezes que fala mal do nosso irmão, ou que entra na roda de amigos onde pessoas falam coisas que são normais para o mundo, mas que nós sabemos que não é verdade para nós, mas a gente não se posiciona. E eu creio, Deus, Ele está chamando uma igreja que vai fazer transformação aqui nessa nação. Você não veio aqui à toa. E essa palavra não é só para adolescente, para jovem, é para todos. Porque a palavra diz que todos nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Na verdade, nós carregamos o próprio Deus. E o que é impossível para nós, se nós carregamos o próprio Deus dentro de nós? Nada. Nada é impossível. Nada é impossível aquele que crê. E a segunda declaração que eu quero falar para nós aqui, e eu quero pedir para a gente repetir, é: eu tenho uma fé inabalável. Vamos repetir? Eu tenho uma fé inabalável. Amém? Nós temos uma fé inabalável. Uma fé inabalável que estica a gente a viver esse sobrenatural. Inabalável quando as lutas vêm, nós sabemos que nós temos um Deus que está cuidando de todas as coisas. Mesmo quando está difícil, mesmo quando você não vê saída, mesmo quando às vezes o landlord pediu a sua casa, e às vezes você tem dias para sair da sua casa, você não sabe o que fazer. Eu quero lembrar você tem um Deus, que a palavra nos diz, que criou os céus, criou a terra, criou tudo que nela existe. O que é encontrar uma casa nesse país para o nosso Deus? E eu vivi uma experiência muito sobrenatural, incrível com o Senhor nesses últimos dias. Para quem não sabe, o meu filho mais novo, Noah, todo mundo conhece ele, eu acho. Né? Mas o Noah, ele foi diagnosticado com TDAH. Né? Tem as dificuldades dele, a luta dele. Mas o Senhor tem dado graça, o Senhor tem nos ajudado nesse país também em relação à escola, suporte. E o TDAH, para quem não sabe, é quando a pessoa ela pensa diferente, ela age diferente. A mentalidade do Noah, a cabecinha dele pensa 100 vezes mais rápido do que de uma pessoa normal. Então ele tem muita dificuldade para conseguir organizar os pensamentos, e isso gera nele uma impulsividade de agir muito rápido, agir sem pensar, ou então extremamente agitado, porque o TDAH do meu filho é hiperatividade. Então, por isso que vocês conhecem ele, porque vocês já devem ter visto ele correndo por essa igreja. E ele é ativo. E eu sei que Deus tem um chamado na vida dele. Eu sei que toda essa energia, todo esse corre-corre não é à toa. Deus tem um plano lindo na vida dele. Mas nós temos orado por um documento.
aqui nesse país, para que ele consiga os recursos que ele precisa de ajuda e suporte na escola, nós precisamos de um documento que chama IHCP. Eu não sei como é que fala em português, gente, desculpa. Mas é um plano, um documento onde todas as escolas precisam ter esse documento para a criança, né, para que ela possa ter o suporte, seja na escola primária, na escola secundária, no college, universidade, enfim. É para ajudar na necessidade da criança. E eu apliquei para que ele pudesse ter esse documento, porém a lista de espera é muito grande. Mas é muito grande mesmo. Tem pessoas que eu conheço que estão na lista de espera há mais de 7 anos. Tem pessoas que estão na lista de espera há 3 anos, há 4 anos. Então, depende muito do borough. Enfim, eu coloquei isso como um projeto de oração. E pedi ao Senhor, em relação a esse documento que ele precisava, porque agora, em setembro, vai ser o início da secondary school para ele. E para que ele pudesse ter todo esse suporte, esse documento, ele precisaria sair agora, em dezembro. E eu já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu apliquei, e a gente estava nessa lista de espera. E eu, toda vez, né, vindo na igreja e nas minhas orações pessoais, a nossa oração em casa, em família, orando ao Senhor para esse documento, para que esse documento saísse para ele. E nós fizemos campanha de oração também sobre esse documento. E aí agora, dia 3 de dezembro, nós recebemos uma ligação de que o documento saiu. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. E com isso, eu me alegrei demais. Assim, na verdade, gente, eu vou ser bem sincera, eu fiquei desacreditada. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, saiu. Sabe, quando você ora tanto por uma coisa e de repente Deus vai lá e faz. E de uma forma que você sabe que não tem como ser o homem, é Deus, né? Então eu fiquei tão grata, mas tão grata ao Senhor. Meu Deus, eu cheguei em casa, depois de um culto, a gente veio aqui, né, foi uma palavra em relação à fé. E eu ali, sem saber, né, porque eu só soube através do e-mail quando eu cheguei em casa, mas ali, sentada ali, clamando ao Senhor, falando, Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas, declarando a palavra, o Senhor pode, o Senhor vai fazer, é no tempo certo, é no de repente. Todas as palavras que eu ouvi aqui, eu declarava, e aí quando eu cheguei em casa, recebi esse e-mail. Eu sentei na minha cama em gratidão a Deus e eu fiz uma oração, falei, Pai, obrigada. Mas ao mesmo tempo eu estava com muita vergonha, porque ao mesmo momento que eu estava com essa sensação de alegria, eu estava desacreditada. E eu pensei, eu falei, meu Deus, quantas vezes a gente faz isso com o Senhor, né? Nós falamos que nós temos fé, declaramos que nós vamos viver uma fé sem limite, uma fé inabalável, mas parece que não é suficiente. Parece que a gente coloca coisas que impedem, limita Deus de fazer o sobrenatural. E nesse momento que eu fiz essa oração em gratidão a Deus, mas também em arrependimento, o Espírito Santo falou para mim, aquela palavra que tá escrito, não vou me lembrar, mas fala assim, homem de pequena fé, porque você duvida? Essa foi a palavra que o Espírito Santo falou para mim, nesse momento de oração de gratidão a Deus. E na sequência, o Espírito Santo falou para mim, se você soubesse o tamanho do seu Deus, você poderia pedir para essa montanha, saia daqui e mova-te para lá. E aquela palavra, ela não veio como um peso em cima de mim, como uma culpa, mas ela veio como um ânimo, de entender, de abrir os meus olhos, para que eu possa entender, para que hoje você que está aqui, talvez vivendo isso, que vem na igreja todo domingo, tem recebido palavras poderosas, mas não tem conseguido colocar em prática essa fé extraordinária, essa fé sem limite, essa fé inabalável. Deus vai mudar isso nessa noite, em nome de Jesus. Que as escamas dos nossos olhos sejam abertas, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, e eu queria ler também com vocês uma palavra que está em Efésios 3, 14 do 21. Se você tiver a sua Bíblia, peço para que você abra a sua Bíblia.
para que nós possamos ler junto. Essa palavra de Efésios 3:14 vai falar sobre uma das orações que Paulo fez. E como essas orações que Paulo fez nos surpreende. Nessas orações que Paulo fez, mostra para nós um testemunho poderoso de oração. E eu vou ler rapidinho com vocês, que fala assim: quando eu penso em tudo isso, essas são as palavras de Paulo. Quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e te manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender, pega essa parte, gente, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Amém? E é isso. Essa palavra de oração que Paulo nos ensina é para que nós possamos ver algo que às vezes os nossos olhos naturais ainda não enxergaram. Deus, Ele quer fazer com que nós saímos, às vezes, dessa vida de limitação que muitas vezes a gente mesmo nos coloca. Deus, Ele quer fazer a gente provar essa profundidade. Deus, Ele quer fazer a gente provar essa largura, esse comprimento. Gente, se a gente parar para pensar, nesse exato momento agora, nós estamos no planeta Terra flutuando. E a Terra está girando. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Que parece ser bobo. Ou muitos vão dizer, é a ciência. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. As orações de Paulo nos surpreendem. E é esse tipo de oração que o Senhor quer fazer com que nós possamos acreditar a partir de hoje. Como eu falei no início, eu não sei o que talvez você possa estar vivendo. Talvez seja uma falta de posicionamento que ainda precisa acontecer. Talvez seja uma vida de obediência que precisa ser posicionado. Talvez é atitude como esposa, como filha de Deus, obediência aos pais, a submissão aos maridos, às esposas, não no sentido de se tornar menor, mas entender o poder na palavra que existe sobre isso, quando você se entende que você é auxiliadora do seu esposo, como a esposa edifica o lar, como o esposo, como sacerdote, também tem o seu papel dentro do seu lar. E hoje nós estamos vivendo aqui, acredito que todos aqui saíram do seu país e vieram para esse lugar, o lugar onde aconteceu um dos maiores avivamentos que a gente já pôde experimentar. E esse avivamento foi para o nosso país. Se hoje nós vivemos esse evangelho também, que é um evangelho protestante, foi porque os missionários que saíram daqui, com toda essa fé extraordinária, levaram essa verdade para lá. E muitas vezes você está aqui, eu estou aqui, e a gente reclama, e nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nossa igreja, ela tem recebido alimentos poderosos. Nós temos recebido todo tipo de alimento, para que nós possamos sair daqui e ser boca de Deus. Isso precisa queimar no nosso coração. Quando você passa por um adolescente, um jovem, que muitas vezes ele parece estar perdido, né? Às vezes nós pré-julgamos pelo fato da maneira como a pessoa se veste, muitas vezes. O nosso papel não é julgar. A palavra fala. Cuidado, porque da mesma medida que você julgar o teu irmão, assim você será julgado por Deus. Cuidado. Olhe com esses olhos de amor.
Quantos, muitas vezes aqui na nossa igreja, estão vindo na nossa igreja, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus? E às vezes você pega o seu testemunho e coloca no bolso. Porque muitas vezes você acha que é insignificante, mas não é. Compartilhe a mensagem, compartilhe a verdade do Evangelho. Como isso edifica a vida das pessoas. E Deus nos chamou para isso. Os missionários que saíram daqui hoje foram para o Brasil, foram para outros países da Europa e ao redor do mundo. Infelizmente, essa verdade do avivamento, por um tempo, ela ficou morta nesse país. As igrejas anglicanas, as igrejas metodistas, até pouco tempo atrás, quando você visitava igrejas dessas, só tinha pessoas de idade, sem palavras, né, edificantes, sem palavras que transformavam a sociedade. E a verdade do Evangelho, ela ficou escondida. E Deus tem trazido a gente da América Latina, trazido a gente de toda parte do mundo para receber a verdade dessa palavra que transforma, que liberta, que mostra, ensina para nós uma fé sem limite, uma fé inabalável para transbordar. Deus não quer que nós venhamos na igreja apenas para nos encher como uma esponja, mas não transbordar. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é transbordar, é ensinar, é levar Jesus para as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Não é pré-julgar a pessoa, talvez pelo jeito que ela se veste ou o jeito que ela fala. Será que nós estamos preparados para receber prostitutas aqui na igreja? Será que nós estamos preparados como igreja para receber lésbicas, gays? Será que nós estamos preparados para receber autistas, TDAH? Qualquer outra forma? Deus, Ele quer tratar isso no nosso coração. Deus, Ele quer fazer a gente ir além. A gente transbordar esse amor e tirar todas essas coisas que muitas vezes nós mesmos criamos. Deus, Ele quer fazer a gente viver uma fé sobrenatural. Uma fé abundante, sem limites em Deus. Enquanto tiver vasilhas vazias dentro de nós, Ele vai continuar enchendo a sua vida. Mas você precisa querer viver essa verdade do Senhor. Você precisa querer viver Jesus na sua vida. A palavra diz, Ele é o Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que transforma, é aquele que muda a gente de dentro para fora, é aquele que transforma, é o que dá esperança. E o Senhor, Ele me fez experimentar algo muito incrível, e eu queria que você pudesse levar isso para sua casa hoje. Não viva só apenas daquilo que talvez você já experimentou com o Senhor até aqui. Como eu falei e o Senhor ministrou meu coração, Deus, Ele é um Deus sem limites. Então seja ousado, seja ousado. Sabe quando alguém talvez lá no seu trabalho chegar dizendo que está com uma dor em algum lugar ou tem um problema na família, seja você aquele que vai orar. Eu posso dizer para vocês, a minha primeira experiência de orar para a vida de uma pessoa, pela saúde dela, foi na viagem missionária que nós fizemos ali em Juazeiro, na Bahia. E eu estava com muito medo de fazer, né, participar disso. Eu não sabia como que ia ser, nunca tinha experimentado algo assim. Tinha me preparado espiritualmente, mas nunca tinha vivido algo sobrenatural. Como eu falei, não cresci na igreja evangélica, então falar em línguas, para mim era tudo muito novo. E quando eu cheguei naquele lugar e nós ali, né, em jejum, em oração e clamando ao Senhor pela igreja, e o Senhor direcionou o pastor para que nós orássemos pelas pessoas enfermas, e fez uma fila enorme de pessoas enfermas, e todos eles vieram a cada missionário orando, e ali eu pude experimentar algo sobrenatural. Eu fiz uma oração muito simples: Senhor, cura essa pessoa. Ela compartilhou que ela tinha fibromialgia, uma coisa assim, que a pessoa tem muita dor nos nervos. Isso aí, muito difícil, gente. Enfim, e assim que nós terminamos essa oração, ela foi completamente curada. Ela mexia a mão e gritava e pulava, e eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus, Senhor, o Senhor cura mesmo. E a partir daquilo ali, é o que eu falei para vocês, nova na fé.
Não tinha experimentado nada disso. E às vezes tem pessoas aqui hoje que nunca provou disso. Eu poderia passar horas aqui contando tudo aquilo que eu já experimentei com o Senhor, de coisas sobrenaturais que Ele fez na minha vida, não só de conquistas, mas de milagres, de poder ver a vida sendo transformadas. Jovens, adolescentes que chegaram nessa igreja homossexuais, adolescentes que chegaram aqui com depressão, com ansiedade, se cortando, e a gente vê todo o processo, Jesus trabalhando na vida deles, e hoje estão aqui servindo, são líderes nessa casa, porque Jesus transforma, porque alguém acreditou, alguém orou. Então, às vezes o pai, a mãe ou você que está aqui orou, e você tem orado para que essa geração seja diferente. Mas não é só a geração dos mais novos, são todos nós. Porque quando a palavra chama, ela chama a igreja. E a igreja somos nós. Nós fazemos parte desse corpo. Nós vamos fazer a diferença. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra no teu coração. Muita coisa do que o Senhor compartilhou nessa noite não era nada daquilo que eu preparei. Então eu creio que o Senhor está falando com alguém nessa noite, para que nós possamos viver o sobrenatural. O meu sonho é com que nós possamos viver de maneira sobrenatural todos os dias. E que nós possamos provar e viver daquilo que ainda a gente não experimentou com o Senhor. Porque a palavra fala isso também, né? Nós aqui na terra talvez vamos experimentar somente uma gota dessa glória. E se tudo isso que eu já vivi até aqui é só uma gota, meu Deus, o que mais o Senhor tem para nos derramar sobre nós? Então eu quero pedir para que você fique de pé, com alegria no seu coração. E nós vamos fazer um tempo de oração. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Dizer para vocês que talvez se você já viveu promessas do Senhor, experiências com o Senhor, eu quero dizer para você, Deus tem mais. Deus tem mais para derramar sobre a tua casa. Deus tem mais para derramar sobre a tua família. Deus tem mais para derramar sobre o teu ministério. Eu quero pedir para que você feche seus olhos agora. Vamos orar juntos ao Senhor. Eu creio que Deus, Ele pode fazer o impossível. Eu não sei, talvez você chegou aqui nessa noite sem esperança, com medo. Talvez você recebeu uma notícia, não sei, terrível do médico. Ou talvez você está esperando uma porta de trabalho. Talvez a sua fé estava acabando. Mas hoje eu creio em nome de Jesus que o Senhor, que faz nova todas as coisas, que renova nossa mente, fortalece o nosso espírito, Ele está aqui. E Ele vai te visitar onde você estiver. Ele vai tocar nessa área da sua vida onde Deus, somente Ele pode tocar. Deus me traz à memória a palavra de Ezequiel, aonde Deus leva ele àquele vale de ossos secos. E Deus fala para ele, olha, Ezequiel, olha. E agora Deus fala para você olhar para o teu deserto, olha. E o que Deus fala para ele? Profetiza, profetiza. Deus quer nos levar a viver nesse ano o sobrenatural. Deus quer nos levar a viver nesse ano uma fé extraordinária. Nós não vamos viver só no ordinário mais. Deus está levando a gente para um próximo nível. O nível de fé, o nível de posicionamento, o nível de obediência. Sem obediência, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero orar com vocês, amém? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Senhor. Obrigado por essa palavra tão poderosa, Pai. Deus, obrigada porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, sobre cada um dos seus filhos aqui nessa noite, Pai. Eu não sei, Senhor Jesus, Pai, aquilo que eles estão passando. Eu não sei, Senhor Jesus, se existe alguma dificuldade, algo impossível, Senhor. Mas eu sei, Pai, no Deus que eu creio. Deus, a Tua palavra diz que até o desejo de Te adorar vem de Ti, Senhor. E eu oro, Pai, para que se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que está com a sua fé abalada, Senhor, a sua fé desanimado, Senhor Jesus, Pai, visita eles nessa noite, Pai. Visita eles nessa noite, Pai, de uma maneira extraordinária,
extraordinária, Senhor. Toca, Senhor Jesus, Pai, nessa causa impossível. Pai, eu creio, eu chamo a existência, Senhor. Tudo é possível. Aquele que nos fortalece, tudo é possível. Nós declaramos, Senhor Jesus, declaro, Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E eu declaro, Pai, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ainda nessa semana, Pai, eles venham provar, Senhor, do teu amor. Eles venham provar do sobrenatural, Senhor. Que eles venham viver o extraordinário, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, Pai, sobre cada família, Senhor, a verdade da sua palavra, Senhor. Que nós saímos daqui diferentes, Senhor, transbordando mais de ti, querendo, Senhor, mais da tua presença, querendo, Senhor Jesus, viver o sobrenatural, profetizando, chamando a existência, Senhor. Nós sabemos de nós não temos nada, mas do Senhor, papai, nós temos tudo. Pai, eu creio em nome de Jesus, e eu quero fazer um convite para você nessa noite. Se talvez você é essa pessoa que você chegou aqui nessa noite, talvez você estava olhando para a sua vida como se a sua vida fosse talvez esse vale de ossos secos, que talvez não tinha esperança para você. Talvez alguém lançou uma palavra, ou talvez até hoje você viveu preso no passado, ou existe uma luta pessoal que você está vivendo. Eu quero convidar vocês a estarem aqui. Eu quero pedir para as intercessoras estarem aqui na frente. Quero pedir ao grupo de louvor para que nós pudéssemos cantar um louvor nesse momento. E eu quero convidar vocês para que vocês pudessem vir até aqui à frente, para que nós orássemos juntos. Eu creio o Senhor está aqui. Uma das melhores escolhas que você pode fazer, meu irmão e minha irmã, é se render aos pés do Senhor. Quando não tem forças mais, quando não tem resposta mais. Ah, meu irmão, se você soubesse, assim como o Espírito Santo falou comigo, o tamanho do seu Deus. Se você soubesse o tamanho do seu Deus, você apenas cria. Dê um passo de fé nessa noite. Não tem nada impossível para o teu Deus. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Não tem nada impossível para o nosso Deus. E nós vamos chamar a existência, e nós vamos profetizar, e nós vamos declarar nessa casa que vai acontecer em nome de Jesus. E vai ser realidade na sua casa, vai ser realidade na sua vida. Ah, se até aqui foi um problema para você, se até aqui você viveu traumas que te pararam, que te limitaram, essa é uma noite de transformação, essa é uma noite de encontro, essa é uma noite que papai vai visitar o seu lar, essa é uma noite que o Espírito Santo vai visitar a tua dor, vai visitar a sua doença, vai visitar o seu filho, que você muitas vezes vem aqui na igreja, clama pela vida dele, pela vida dela, mas ainda não conseguiu uma resposta, e às vezes você já desistiu, mas Deus está falando para você, não desista, não desista. A palavra de Deus diz, tão somente creia, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos
vez que a minha fé é provada, aleluias, tu me dás a chance de crescer. Eu também não poderia deixar de fazer um convite para vocês. Perdão. Eu sinto muito forte no meu espírito. Tem pessoas aqui que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que levaram até aqui achando que tinham entregue a sua vida para Cristo. E eu quero dizer para vocês, é a melhor coisa que você pode fazer. Eu tomei uma decisão na minha vida um dia de entregar a minha vida para Cristo com 24 anos de idade. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Meus amigos que caminhavam do meu lado muitas vezes eram cristãos, iam para a igreja, mas nunca tinham falado de Cristo para mim. Eu passei por muita coisa na minha adolescência. E por falta, às vezes, de não ter tido a oportunidade de ouvir a verdade do Evangelho, muitas coisas poderiam ter sido diferentes para mim. E hoje você está tendo essa oportunidade. Não importa a idade que você tem, Jesus, quando Ele entra na nossa vida, tudo é transformado. Tudo é transformado. E hoje você está tendo essa oportunidade. Se você ainda não fez essa oração de confissão, não fique com vergonha. Eu sei que às vezes isso pode ser uma luta na nossa mente, porque isso é o que Satanás faz. Ele quer fazer com que isso seja uma vergonha para nós. Mas a palavra diz: aquele que me confessar em público, eu também te confessarei, eu também te reconhecerei como meu filho. Então, se você quer aceitar esse Cristo que vai mudar a sua história, coloca a sua mão, joga a tua mão para cima. Essa é a sua hora. Glória a Deus, tem uma pessoa para Cristo. Joga a sua mão para cima, não se intimida, não fique com vergonha. Não importa se você já veio nessa casa já há muito tempo, mas ainda não fez essa oração. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para essa pessoa que levantou a mão. Eu acredito que eu vi desse lado aqui. Tem alguém, mais alguém para Cristo? Mais alguém que gostaria de fazer essa oração de confissão? Amém. Amém. Acho que não foi amém. Mas amém. Guys, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a igreja do Senhor. Gratidão. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele começou algo extraordinário nesse dia de hoje. Quero ouvir testemunhos daquilo que Deus vai fazer na vida de todos nós. Eu me incluo nessa. Estamos juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe.